Bom dia a todos. Antes de mais nada, cumprimentar os meus colegas de painel, cumprimentar também todos os presentes, minhas senhoras, meus senhores. E talvez começar com uma graça, só, não sei se vai ter graça, se vão chegar a graça, mas é dizer que estou solidário com o senhor da cunicultura. Porque chamando-me eu José Paulo Pimentel de Castro Coelho, o coelho nunca aparece, portanto o Pimentel fica sempre. E, portanto, manifesta alguma solidariedade. Relativamente ao tema que aqui me traz hoje, eu confesso que, enfim, tentei ser muito disciplinado, eu sabia que o tempo era curto, e tentei ser muito disciplinado, e então fiz uma coisa que eu acho que, enfim, provavelmente ninguém vai fazer, que foi respeitar a encomenda que o Luís me fez. O Luís fez-me uma encomenda colocando perguntas concretas sobre a mesa e eu tentei responder a essas perguntas. Antes de ir às perguntas, diretamente, queria só fazer aqui uma pequeníssima introdução, uma breve introdução, que era dizer que neste momento espero que seja, enfim, e em função das pessoas presentes na sala, é para nós, certamente todos, reconhecido o valor e o papel da investigação ao nível da formação, da difusão, da inovação e do desenvolvimento sustentável da agricultura. Isso é por demais evidente, existem por demais evidências disso ao nível de vários estudos que têm sido levados a cabo, nomeadamente na segunda metade do século passado e também no decurso destes anos, que provam que os investimentos na área da agricultura, os investimentos em investigação e inovação na área da agricultura, são provavelmente os investimentos mais reprodutivos, onde nós podemos alcançar taxas de retorno, não só económico, mas também social, mais elevado. Portanto, isso é muito claro e, portanto, do meu ponto de vista, reforça, digamos assim, o interesse da investigação neste setor. Depois, é também reconhecido, julgo que já por todos nós, que existe uma reduzida ligação entre os diferentes setores agrícolas, a investigação, as ciências agrárias e veterinárias em Portugal. Isso é reconhecido. Mas dizer isto não quer dizer que não existam bons exemplos de como a investigação agrária é levada a cabo em Portugal, em parceria, em rede. Eu, particularmente no INIAV, orgulho muito de alguns bons exemplos que temos, nomeadamente na área dos cereais. Nós temos um trabalho, podem perguntar a todos os atores que trabalham na cerealicultura portuguesa qual é a importância e a relevância do papel do INIAV nessa área. Estou certo que obterão de todos o reconhecimento de que o papel do INIAV é fundamental e, em particular, da Estação Nacional de Melhoramento de Plantas. Poderia salientar aqui outras coisas, mas escolhi exatamente apenas salientar a Estação de Melhoramento de Plantas e o campo dos cereais, porque, de facto, é aquele onde temos, neste momento, digamos assim, melhores resultados para apresentar. Indo agora direto às perguntas que o Luís nos colocou. Qual o papel da nova PAC e do Horizonte 2020? Do meu ponto de vista, a PEI, já foi aqui muito falada, já todos sabemos o que é, pode e deve ser vista como uma grande oportunidade para repensar e reorganizar a investigação e o desenvolvimento e a inovação agrária e veterinária em Portugal. A PEI, entre outras coisas, poderá ou deverá ser aproveitada para focar a agenda de investigação em torno dos problemas reais do setor agro-rural português e para separar as águas entre aquilo a que chamamos de investigação fundamental e aquilo a que chamamos de investigação aplicada. Sendo que esta distinção não é completamente clara e é bom que também, enfim, que haja aqui alguma sobreposição, ou seja, não são campos completamente exclusivos, não podem ser. Depois à frente voltarei a esta questão. A sua grande preocupação, objetivo, deve ser o de promover uma concretização mais rápida e alargada de soluções inovadoras, criando valor acrescentado, melhorando a utilização e a eficiência dos instrumentos ligados à inovação e reforçando as sinergias entre eles. Deve também ajudar a colmatar as lacunas de um financiamento de médio prazo para a investigação aplicada específica. É muito importante isto. A investigação aplicada específica em Portugal tem lutado, digamos assim, de forma desigual, com muitas entidades, porque as fontes de financiamento não privilegiam este tipo de investigação. E, quando abrem a porta, não dão um horizonte temporal, digamos assim, em termos de financiamento, que normalmente é requerido para empreender a solução dos problemas e chegar, digamos assim, à inovação, seja através de uma tecnologia, de um produto novo, enfim, uma solução definitiva. Para tirar proveito dos resultados destes projetos, enfim, como a Sra. Ministra referiu, há primeiro que os identificar, priorizar e depois bem executar. O que é que nós sugerimos? Sugerimos que como é que vamos fazer a escolha e a priorização. Não devemos ser nós a fazê-lo, não deve ser o INIAV a fazê-lo, não deve ser o Instituto Superior de Agronomia a fazer isso. Quem deve fazer isso deve ser um Conselho Nacional de Orientação formado pelos agricultores e pelas suas associações. É desta forma que nós entendemos o problema
sendo que os investigadores, os conselheiros, as empresas, etc., podem ter um papel nesse conselho. Mas, em última análise, a escolha da nossa agenda de trabalho, a escolha da carteira de problemas a tratar no horizonte temporal de 2014 a 2020 deve ser, em primeira mão, responsabilidade de um Conselho Nacional de Orientação e, particularmente, dos produtores, dos agricultores e das suas associações. Com esta forma de atuação, estamos em crer que será possível para cada subsetor ou fileira, seja a cerealicultura, a fruticultura, o montado, o pinhal, elencar os problemas mais importantes e urgentes a resolver. Por exemplo, novas variedades mais resistentes à secura, fogo bacteriano, perda de vitalidade do montado, no mato do pinheiro, etc. Mas essa carteira, volto a referir, deve ser da responsabilidade das organizações de agricultores. Segunda pergunta. Que políticas desenvolver a nível nacional no âmbito do novo quadro comunitário? Aqui eu responderia, em primeiro lugar, com a necessidade imperiosa de pragmatismo, decisão e vontade política. Essa é a chave para encontrarmos uma solução. Num país como o nosso, onde os recursos são escassos, é ainda mais fundamental que se faça uma seleção criteriosa da sua afetação. Coloca-se então a questão necessária e pertinente de como escolher os setores e as atividades de suporte para o arranque, a aceleração do desenvolvimento. Entendo que, no novo paradigma para a mudança, centrado no objetivo da competitividade, carece de uma análise que seja sistémica, que seja integradora, que seja holística, e a este propósito a utilização das análises SWOT pode e deve ser aconselhada para nos ajudar a identificar os fatores-chave de sucesso, as vantagens competitivas e as competências distintivas das nossas fileiras e sistemas agrícolas. No entanto, é preciso reconhecer, em função do passado, que a mudança foi sempre muito lenta, e acredito que tenha sido por alguma das seguintes razões, ou por várias das seguintes razões. Crença de que são as instituições que criam a mudança e não as pessoas. Um excesso de protagonismo, liderança e controle por parte dos políticos e das instituições públicas, em lugar dos cidadãos e do setor privado, como eu agora sugiro que devem ser as organizações de produtores a definir a carteira dos problemas a tratar. Uma excessiva consideração em relatórios de diagnóstico que, a despeito de apontarem os problemas, muitas vezes não ajuizam devidamente ou completamente as possíveis propostas de ação, tornando-se deste modo em alimentadores de polémica e em travões da ação. Uma tendência para conceber reformas centradas na problemática da oferta, em vez de reformas centradas na problemática da procura, do consumidor final, que é para aí que devemos todos apontar em termos... todas as fileiras desaguam ao nível do consumidor final e, portanto, a gente deve pensar os problemas do consumidor para trás e não da produção para a frente, do meu ponto de vista. E depois, não devemos compartimentar demasiadamente, excessivamente, a análise dos problemas, ou seja, mais do que pensar em termos de funções, seja a produção, seja a transformação, seja o consumo, etc., devemos pensar em termos do todo, devemos pensar em termos da fileira. Como melhorar o valor acrescentado para a globalidade da fileira. Portanto, devemos ter confiança em soluções que sejam sistémicas, que sejam holísticas, ao invés de soluções que sejam soluções parciais. É esse o meu ponto de vista. As empresas portuguesas não têm, na sua esmagadora maioria, como aqui já foi referido, dimensão física, económica e humana. Acabou de ser referido através, enfim, da intervenção anterior, do professor Carlos Noem, que lhes permita, de forma isolada, ser competitivas e muito menos influenciar ou criar o seu próprio futuro. Para que isso seja possível, é vital que elas sejam capazes, de uma forma concertada, estabelecer objetivos e desenvolver uma rede de interligações facilitadora da mudança. Temos de trabalhar em rede. Sozinhos valemos muito pouco. Sendo que juntos temos bons exemplos, enfim, vivos, existem bons exemplos, felizmente em Portugal, de como as coisas se podem fazer. É uma questão de propagar esses bons exemplos, replicar essas boas evidências que já temos, essas boas práticas que temos no terreno. Então, eu acredito que os programas integrados são aqueles que nos permitem maior eficiência ao nível da afetação e da utilização dos recursos e, no fundo, estes ditos programas integrados devem ser o conteúdo real e operacional de uma verdadeira política de desenvolvimento regional, nacional e europeia. Em concreto, o que é que eu solicito? Solicito ao poder político, em concreto ao MAMAOT, sobre a execução de um programa orientado para a resolução dos problemas específicos mais relevantes da agricultura e da floresta e das zonas rurais portuguesas. Como é que esse programa deve ser feito? Já esclareci, devem ser os agricultores a constituir a carteira e devemos pensar o problema a partir daí. Por último, enfim, importa que essa consulta aos agricultores seja iniciada de imediato. Acho que isso é urgente para que tenhamos a constituição da carteira de projetos e para que possamos ainda, ao nível das negociações que se vão seguir, influenciar um pouco a margem de manobra para o futuro.
Como fazer a ponte entre as entidades de ciência, tecnologia e as empresas? Era outra questão que o Luís tinha levantado. No plano geral, entendo que perante a realidade indisfarçável do estado exíguo que vamos tendo, é necessário um investimento em investigação e desenvolvimento tecnológico e inovação seja cada vez mais comparticipado pelas empresas e pelos privados. Isso pode ser feito de duas formas, sendo que ambas têm que ser voluntárias. Não estou a pensar aqui em formas coercivas, nada disso. Pode-se fazer isso individualmente, cada empresa, casuisticamente, fazê-lo. Há bons exemplos, eu tenho bons exemplos na nossa casa de empresas que decidiram, caso a caso, por elas próprias, fazer apostas connosco, colocaram-nos problemas, fizeram-nos perguntas e colocaram a dotação orçamental necessária para procurar as respostas a essas mesmas perguntas. É o caso da Galp Energia, é o caso da REN, é o caso da Compal, ainda ontem tivemos a assinar um protocolo de um centro de frutologia, onde há perguntas muito concretas colocadas sobre a mesa e onde determinadas empresas disponibilizam um orçamento para levar a cabo os trabalhos que são julgados necessários. Mas há uma outra forma, pode ser uma forma mais coordenada. Obviamente que isto não dá... Enfim, esta forma mais coordenada eu acredito que pode ser a visão para a tal agricultura que temos, para as pequenas explorações agrícolas que temos e para a pequena escala que temos. Que é seguir modelos como existem noutras partes do mundo, como existem na Austrália, como existem na Nova Zelândia, como existem na Argentina, no Uruguai, por aí fora, onde existe um fundo que é criado pelos próprios, é criado e é gerido por eles próprios. São eles que estabelecem a forma como esse fundo é criado e depois são livres de afetar os dinheiros disponíveis através desses fundos àquilo que são os problemas que eles acreditam que são necessários resolver dentro do seu setor específico de atividade. Portanto, estas são as duas formas. Quarta pergunta, como devemos investir recursos públicos em ciência e tecnologia? Não tenho muitas certezas sobre isto, mas tenho uma dúvida que vos gostava de transmitir. É que é uma porventura, enfim, uma visão um pouco radical, mas é a minha, desde há muito tempo. Entendo que os dinheiros públicos, que são cada vez mais escassos, não devem ser usados para financiar projetos que, à partida, com ou sem eles, serão sempre feitos. Não é necessário gastar fundos públicos para apoiar coisas que, sem esse apoio, com ou sem esse apoio, serão sempre feitas. E temos muitos exemplos, é uma questão de vocês pensarem um pouco, de coisas que apoiamos onde não é decisivo, digamos assim. Obviamente que faz a diferença, com certeza, em termos de taxa de rentabilidade, em termos de período de recuperação do capital, com certeza que faz a diferença. Mas não faz a diferença entre o fazer-se ou não se fazer. Essas coisas serão feitas de qualquer forma, esses investimentos, porque são necessários e são rentáveis por si próprios. Então, os dinheiros públicos devem ser canalizados para outras questões. E, do meu ponto de vista, devem ser questões que, projetos que, sendo económica, social e ambientalmente prometedores, desejáveis, que comportam elevado risco ou incerteza. Deve ser para aí que nós devemos canalizar o pouco dinheiro público que temos. Quinta pergunta. Qual o papel das entidades públicas do sistema científico e tecnológico nacional? E aqui, também, agora indo ao encontro de um desafio que a Sra. Ministra fez, pelo menos alguns, na hora do intervalo, questionaram-me acerca de se eu iria dar alguma resposta a isso ou não. E eu queria dizer-vos que, para mim, a diferença essencial entre uma investigação que se pratica nas universidades e aquela que se pratica nos Institutos Nacionais de Investigação, onde eu estou agora, está ou deve estar no peso ou na importância que devem um e outro, portanto, universidades e Institutos Nacionais de Investigação, atribuir à investigação fundamental e aplicada. Sendo que a investigação aplicada e fundamental não são conjuntos completamente exclusivos. Não, têm uma parte de interseção, claramente. Mas o peso que umas instituições e outras devem dar a uma coisa e a outra deve ser diferente. E porquê é que deve ser diferente? Porque, do meu ponto de vista, nas universidades o que está, ou o que deveria estar essencialmente em causa, é o predomínio de uma investigação que visa, fundamentalmente, aumentar a capacitação científica humana do país ou da sociedade. Este deve ser o leitmotiv da universidade. Enquanto que nos Institutos Nacionais de Investigação, o que está ou o que deveria estar essencialmente em causa seria exatamente um predomínio da investigação para o desenvolvimento, seja ele o económico, social, ambiental, ou seja, o predomínio de uma investigação sob encomenda, para responder a problemas concretos. Não tem esta visão, digamos assim, da capacitação científica humana, sendo que acontece, sempre, obviamente. Por isso é que eu vos digo que as coisas não são disjuntas, mas têm um campo de interseção. Portanto, a gente não pode falar, digamos assim, em ciência fundamental pura e não pode falar em ciência aplicada pura, porque uma e outra acabam sempre por desaguar em inovação, acabam sempre por desaguar no mesmo mar.
por vezes demoram mais tempo ou percorrem caminhos mais ou menos diretos ou indiretos, mais sinuosos, com mais meandros ou menos meandros, até chegar ao mar, mas ao mar sempre chegam. Ou seja, a aplicação, no final, sempre chegam. Portanto, uma e outra, obviamente, que têm métricas e que têm méritos diferentes. Não podem ser avaliadas pela mesma métrica, isso também me parece óbvio. Ou seja, a aplicação da métrica das universidades aos Institutos Nacionais de Investigação, naturalmente, que penaliza os Institutos Nacionais de Investigação. Assim como a aplicação da métrica dos Institutos Nacionais de Investigação às universidades, provavelmente poderá prejudicar as universidades. E, portanto, é preciso reconhecer que há aqui uma diferença, sendo que não há, digamos assim, um completo afastamento, há claramente uma sobreposição. Essa sobreposição, do meu ponto de vista, abre portas claras, no momento presente em Portugal, em função daquilo que o professor Carlos Noema há pouco também disse, que temos muitas equipas de investigação que não têm massa crítica suficiente. E isso é uma coisa que vai acontecendo cada vez mais nas universidades e nos institutos públicos, por força, enfim, da situação presente e da realidade que temos e, enfim, das regras com que temos vindo a reger nos últimos anos. Evidentemente que as nossas instituições têm, ao longo dos anos, vindo a perder gente com muita qualidade, os mais experientes, e a reposição dos efetivos não tem sido feita à mesma taxa, muito longe disso. E, portanto, é natural que nós tenhamos, em vários setores, equipas que, neste momento, começam a ter uma massa crítica que está muito abaixo do desejável. E, se constatarmos essas realidades nas nossas casas, é bom que possamos tentar pensar numa reengenharia, podemos tentar pensar em transferências, podemos tentar pensar em rearrumar as nossas casas, integrando-as mais, interagindo mais, estabelecendo, enfim, uma solução que seja uma solução melhor, não para as nossas casas individualmente, mas para o país em termos globais. Qual é o papel do INIAV? Agora, última pergunta colocada por mim próprio. Vou só um minuto. Qual é o papel do INIAV que eu vejo que o INIAV pode ter em tudo isto? Dentro de tudo aquilo que eu já falei. Eu acho que o INIAV poderia ter um papel, por delegação da Autoridade de Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento Rural, poderia assumir uma responsabilidade de algumas tarefas em termos de gestão, cooperação para a inovação, em particular no que respeita à participação na sua preparação nas fases de programação estratégica e de programação operacional, enfim, isto já acontece. À dinamização da criação dos grupos operacionais, o INIAV poderia ter um papel aqui de charneira. À definição dos termos de referência e procedimentos de seleção dos grupos operacionais e dos respectivos projetos, ou seja, o INIAV podia, no dito Conselho Nacional de Orientação de que eu falei, podia ter um papel de traduzir aquilo que é a carteira de problemas estabelecida pelas organizações de produtores, traduzi-la em termos de encomendas de investigação. Podia ajudar ao nível da definição dos termos de referência e procedimentos para a seleção dos grupos operacionais e respectivos projetos, já tinha referido isto. E, finalmente, à organização dos painéis de avaliação, ou seja, nós também poderíamos dar um contributo, conjuntamente com as universidades, obviamente, em termos da constituição dos painéis de avaliação dentro do Programa Nacional de Desenvolvimento Rural e dentro da PAI. Finalmente, podia ter um papel muito importante, que é o da recolha, difusão e dos resultados dos projetos, que é uma coisa que nós, apesar de tudo, podemos melhorar muito em Portugal. Temos muito projeto com muita conclusão útil, que infelizmente está pouco ou mal divulgado. Muito obrigado.